A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, dando continuidade a igrejas por cartas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo, utilizando também na internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de uma forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, em bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Então sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono, e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois os verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês mesmos examinarem nas Escrituras Sagradas, entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui para servir como canal, um caminho, instrumento do Senhor nosso Deus, para que Ele possa falar aos seus corações, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Apenas a boa, perfeita e agradável vontade dele em cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração que estiver buscando ao Senhor nesta madrugada junto conosco. Então deixe aí nos comentários o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado, e a partir de 1h12 da madrugada estaremos interagindo com vocês e tirando suas dúvidas, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos à ministração de uma oração para darmos início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, junto com o transbordar dos poderes que há no fogo e no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, alcançando todas essas vidas que estão ligadas conosco através dessa internet, nesta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, curando, restaurando, transformando, renovando, libertando e edificando cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração, onde essa internet for capaz de alcançar. Eu peço ao teu santo, o Espírito Santo de verdade, para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar, ofertar, dizimar e se ajuntar em um só Espírito, junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados e receberem as plenitudes e abundâncias de poderes que há na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, envergonhando toda a obra da carne e do maligno e bendizendo e exaltando ainda mais ao teu santíssimo e poderoso nome. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém.
Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet, levando a palavra do Senhor nosso Deus sendo ministrada com orações. Vou dar início agora aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono. Hoje eu estarei sorteando os rebanhos benditos de números ímpares, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número par. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que ele é nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas, entre elas Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E Mateus 25, versículos 31 a 46. Palavra do Senhor Jesus. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai e possuir por herança o reino prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. Ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E lá no livro de Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora também ao vivo nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando, examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui dar início ao sorteio dos 12 números, então escolha o seu número de 1 a 12 para que no decorrer dessa live o Senhor, nosso Deus, possa estar falando ao seu coração, sem manipulação nenhuma do ser humano. Livro e o primeiro rebanho bendito ímpar de número 7, o rebanho bendito par de número 8. São os primeiros a estarem recebendo uma palavra do Senhor sendo semeada em seus corações. E o livro sorteado é o livro de Hebreus, que possui 13 capítulos. Livro de Hebreus, que possui 13 capítulos, é o primeiro livro a estar sendo ministrado nesta live. Lembrando a todos vocês que estamos sempre aqui com a permissão do nosso Senhor Deus, de segunda a sexta, a partir de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada. Livro de Hebreus, capítulo 3. Hebreus capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 7, Hebreus capítulo 3. E para o rebanho bendito par de número 8, livro de Hebreus capítulo 4, para a sua meditação. Compartilhem essa palavra do Senhor nosso Deus para alcançar cada vez mais e mais corações, mais vidas, lares e famílias que precisam verdadeiramente serem transformados e edificados com a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Lembrando que em algumas redes sociais essa live vai estar ficando salva, para que você possa examinar versículo por versículo toda a mensagem passada e apresentada, todas as ministrações, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Como está escrito em Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vamos dar início a uma oração, lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas, e também, assim como as orações do livro de Salmos, são apenas introduções, pois orações duram no mínimo 1 hora. Se você quiser continuar recebendo orações, mesmo após o término dessa live, basta você seguir ou se inscrever em nossas igrejas virtuais, pois o nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, ora por todos vocês também, toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. Então vamos aqui à ministração da oração. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes ou dizimistas desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que através dos poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, cada corpo, alma, espírito e coração dos que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada junto conosco, recebam a cura, proteção e purificação. E através do cumprimento das tuas justas, fiéis e verdadeiras palavras, nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora, haja libertação, restauração e renovação em cada lar, cada comércio, cada veículo, onde essa live alcançar com a tua palavra sendo ministrada. Que toda obra da carne ou do maligno venha a ser envergonhado e o teu santíssimo e poderoso nome ainda mais exaltado, para que todos venham ver, como em Malaquias capítulo 3, versículo 18, a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que
serve e o que não serve ao Senhor Deus. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Presta atenção. Vamos aqui dar início à ministração no livro de Hebreus, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 19. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito, por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Essa palavra aqui no livro de Hebreus, capítulo 3, é muito forte porque fala de um ponto muito importante. O tomar posse, o que é necessário para tomarmos posse das bênçãos e das promessas do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Como o Senhor Jesus foi bem claro, quando pedir, creia que já recebestes. Pois quando nós pedimos, nós devemos lembrar a quem nós estamos pedindo. Aquele que é fiel, não fale, a palavra dele é verdadeira e se cumpre em nossas vidas. Só que muitas das vezes as pessoas pedem conforme os seus desejos, as suas vontades, as suas emoções, e não com base na palavra do Senhor, não segundo conforme a sua vontade. E com isso, algo que era do seu querer, mas queria prejudicar de alguma forma, algum momento, alguma situação, alguma circunstância da vida dessa pessoa, com isso o Senhor não concede, porque Ele sabe melhor do que nós, até mesmo a nossa própria capacidade. Só que um ponto muito importante, que quando nós estamos firmados na palavra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, a palavra dele não pode voltar vazia. Então tudo aquilo que é referente à palavra do Senhor, a obra do Senhor, a justiça do Senhor vai se cumprir, independente da vontade ou não do ser humano. E o que é importante aqui, como nesse capítulo 3 do livro de Hebreus foi bem claro, como é importante ali estar os irmãos ali interagindo, ajudando uns aos outros a não desanimar, a não perder a confiança, que tem grande galardão quando é referente a confiar na palavra do Senhor, nosso Deus, que é viva, vida, vivifica, é espírito e é espada, e é verdadeiramente para ir contra tudo aquilo que não procede, não provém e não agrada ao Senhor Deus. E é muito importante que nós venhamos a verdadeiramente amolecer os nossos corações na presença do nosso Senhor, nos posicionar com firmeza contra as obras do inimigo, mas verdadeiramente nos quebrantarmos o nosso coração, como está escrito lá no livro de Salmos, capítulo 51, um coração contrito, quebrantado, o Senhor não rejeitará. Então é importante verdadeiramente buscarmos guardar e praticar a palavra dele em qualquer lugar, sermos igrejas, sal e luz vivas, onde quer que nós estivermos, parar de limitar o seu relacionamento com o Senhor Deus em apenas um dia na semana em um templo físico de 4 paredes, pois o Senhor não habita lá. Ele nos trouxe uma oportunidade de habitar dentro de nós. Basta nós guardarmos e praticarmos as suas palavras e os seus mandamentos em qualquer lugar, mas não de qualquer maneira. Sejam todos novamente muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Deixem nos comentários seu primeiro nome, seu município e seu estado. Estejam interagindo conosco a partir de 1h12 da madrugada, onde estaremos tirando as suas dúvidas, como fazemos de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, no @MillerOfertadinho. E o número sorteado foi o rebanho bendito ímpar de número 5 e o rebanho bendito par de número 6. São os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Curtam e compartilhem a live e convidem outras vidas que precisam e necessitam de receber uma palavra do Senhor nosso Deus aos seus corações. Livro de 1 Crônicas, que possui 29 capítulos. Livro de 1 Crônicas, que possui 29 capítulos, é o próximo livro a estar sendo semeado em seus corações. 1 Crônicas, capítulo 10. 1 Crônicas, capítulo 10, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 5, 1 Crônicas, capítulo 10. E para o rebanho bendito par de número 6, livro de 1 Crônicas, capítulo 11, para a sua meditação.
Escolha um número de 1 a 12 e seja membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, e pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação. Pois como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. E se você quiser verdadeiramente ser uma igreja viva do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, se ajunte conosco, examine a palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, escolha o número de 1 a 12, para que você possa estar, além de recebendo orações toda madrugada, esteja no mínimo recebendo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas toda madrugada em nossas lives de segunda a sexta a partir de 00h07. E lembrando também que nos finais de semana, no sábado e domingo, nós sorteamos lives, as lives que ocorreram durante a semana, nós sorteamos 2 delas para serem reprisadas nos finais de semana, no sábado e no domingo, que é mais uma forma do Senhor falar novamente ao seu coração através das nossas igrejas virtuais, ministérios e canais. As reprises ocorrem no mesmo horário das lives de segunda a sexta. Aqui no caso do @Igrejas Benditas, de 00h07 até 1h24 da madrugada. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vamos à ministração de uma oração. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor, em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes desta tua bela igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja o derramar dos poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, desde o alto fio de cabelo das nossas cabeças até a planta de nossos pés, removendo tudo aquilo que não procede, não provém e não agrada ao Senhor Deus, e que cada vida conectada conosco através dessa internet possa contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer. E em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Deixe aí nos comentários seu primeiro nome, município e estado. E a partir de 1h12 da madrugada interajam conosco, tirando suas dúvidas. Para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos aqui à ministração no livro de 1 Crônicas, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 7. Os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram mortos no monte de Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Melquisua, filhos de Saul. Agravou-se muita peleja contra Saul. Os fecheiros o avistaram, e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu com ele. Ali morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa pereceu juntamente com ele. Vendo os homens de Israel que estavam no vale, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 10 aqui do livro de 1 Crônicas é muito forte, porque aqui a gente vê o resultado final de toda uma iniquidade, do consequência da desobediência ao Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Porque quando tenta tomar a rédea por si só e direcionar de acordo com aquilo que você acha mais certo, aquilo que você pensou que seja o melhor, aquilo que você imaginou que o Senhor iria se agradar, acaba saindo da direção do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Porque se você não quer deixar Ele controlar o caminho, Ele não vai ficar brigando com você pela rédea. Então é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado e confiar nossos passos, nossos caminhos ao Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, para que Ele possa proteger não somente nós, mas como também a nossa família e tudo aquilo que nós possuímos. Pois deixa bem claro, o Senhor
Entregue ao Senhor os seus caminhos e o mais Ele fará. Nós temos o que fazer, mas nós temos o que fazer de acordo com a palavra e os mandamentos do Senhor nosso Deus. Agora, o mais é Ele quem fica responsável por fazer. Não adianta ter aquela falsa aparência de santidade, porque Saul parecia ter boa intenção. Ele não eliminou ali o gado porque ele pensou, vou oferecer o sacrifício ao Senhor. Parecia uma coisa boa, mas o Senhor havia mandado eliminar o gado. Saul foi lá e fez um sacrifício, porque ele pensou, Samuel está atrasado. Se eu não for com a proteção do Senhor, o Senhor não vai permitir que eu vença. Nós vemos que ele perdeu a proteção do Senhor a partir do momento em que ele foi realizar uma atividade da qual ele não tinha autoridade para aquilo. Devemos lembrar que tem uma diversidade de ministérios. Diversidade não é variedade. Não é porque você é usado pelo nosso Senhor Deus em um ministério que agora você tem autoridade para exercer em outro. É necessário haver esse ajuntamento, essa interação, como foi ministrado ali em Hebreus capítulo 3, haver essa comunhão entre os irmãos para permanecer firme na presença e na palavra do Senhor nosso Deus, para que todos ao olharem para nós possam verdadeiramente reconhecer que bem-aventurada é a nação, é o povo cujo Deus é o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui apresentar a vocês, abençoados, uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos, e que qualquer dúvida que surgir, alguma passagem que você não conseguir anotar para examinar, versículo por versículo, essa live fica salva em algumas redes sociais, como @igrejasbenditas, onde você vai poder voltar, pausar, examinar e anotar versículo por versículo para agir como a igreja nobre de Bereia. Atos 17, versículo 11. Que ouvia a pregação do apóstolo Paulo e examinar nas escrituras para ver se o que estava sendo pregado era aquilo que estava escrito. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Recado dado a todos vocês. Como eu disse, quem perdeu o início da mensagem ou não conseguiu anotar alguma base das escrituras para estar examinando, em algumas redes sociais essa live fica salva. Você vai poder voltar para pausar, diminuir a velocidade caso necessário e examinar versículo por versículo. E se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, sejam 10 centavos, sejam 10 bilhões, nessa rede social você encontra as informações na descrição da live. Em outras redes sociais o vídeo estará fixado
linkado no perfil ou então através desse QR Code que está aqui acima. Lembrando que nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Então peça a inauguração de um de nossos templos físicos na sua região, em que conosco o obreiro recebe o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Todos têm oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. E o João Aldo, de Vitória da Conquista da Bahia, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembre-se também que nós temos aí as nossas mais de 100 denúncias, em que já estamos há mais de 2 anos na internet, oferecendo dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e o verdadeiro, para que vocês possam colocar à prova tanto a nós, o nosso caráter e o conhecimento que nós apresentamos a todos vocês, como também toda a liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. No meu canal, @milaofertadim, você encontra a playlist com as nossas mais de 100 denúncias para examinar cada uma delas. Você pode trazer elas nas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos no @milaofertadim, para interagir, debater e discutir sobre elas. Nessa rede social aqui, você encontra na descrição da live o link que você vai direto para a playlist das mais de 100 denúncias para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus estarem recebendo uma palavra aos seus corações. Escolha o seu número de 1 a 12, seja parte de um dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus. Rebanho bendito ímpar de número 3 e o rebanho bendito par de número 4. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus em seus corações. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Livro de Jeremias, que possui 52 capítulos. Livro de Jeremias, que possui 52 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Deixe o seu primeiro nome, município e estado aí nos comentários para estarem tirando suas dúvidas a partir de 1h12 da madrugada. E o livro sorteado de Jeremias, capítulo 32. Jeremias, capítulo 32, para meditação do rebanho bendito ímpar, de número 3, Jeremias, capítulo 32. E para o rebanho bendito par, de número 4, livro de Jeremias, capítulo 33, para a sua meditação. Acompanhe também nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, no @milaofertadim, onde vocês têm lá a oportunidade para interagir e tirar suas dúvidas ao vivo. Nosso sacerdote também, quando possível, está presente para estar interagindo com vocês, assim como ele também vai estar daqui a pouco, a partir de 1h12 da madrugada, tirando suas dúvidas ao vivo para mais de 40 países nas 7 principais redes sociais da internet, para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui ao próximo livro, a próxima oração a ser ministrada. Aqueles que quiserem continuar recebendo orações, mesmo após o término da live, se inscreva ou nos sigam em nossas redes sociais para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Em teu santo nome eu peço que esses teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela tua santa palavra sendo ministrada, e que haja os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo contra toda a obra da carne, contra toda a obra do maligno, indo contra toda a obra da religiosidade que estiver tentando atrapalhar, atrasar ou retroceder a tua palavra de alcançar o resultado da qual ela está sendo enviada em cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração, através dessa internet, nessa sua igreja virtual, @Igrejas Benditas, para que essas vidas conectadas conosco possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, e os seus frutos permanecerem, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Jesus poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Presta atenção. Vamos aqui à ministração no livro de Jeremias, capítulo 32, do versículo... Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo.
do versículo 26 ao versículo 32. Livro de Jeremias, capítulo 32, do versículo 26 ao versículo 32. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Portanto, assim diz o Senhor: Eis que entrego esta cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. Os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela, porão fogo a esta cidade e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal perante mim, desde a sua mocidade. Porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar minha ira, e com as obras de senão provocar minha ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Porque para minha ira e para meu furor me tem sido esta cidade, desde o dia em que a edificaram e até ao dia de hoje, para que eu a removesse da minha presença, por causa de toda a maldade que fizeram os filhos de Israel e os filhos de Judá, para me provocarem a ira. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nesse capítulo 32 do livro de Jeremias, aqui nós vemos a determinação, o decreto do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, após um longo tempo de misericórdia, um grande tempo para se arrepender, para se converterem os seus caminhos ao Senhor, porque o Senhor sempre, com a sua bondade, misericórdia e justiça, e o tempo dele, que é diferente do nosso, ele age sempre de acordo com a equidade. Então é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado, porque aquilo que parece demorar aos nossos olhos não é demora, é o tempo determinado do Senhor. A oportunidade para as pessoas vierem verdadeiramente a se arrepender e a se converter. Porque o Senhor não vê prazer na morte de ninguém. Ele deseja que todos vivam, pois Ele mesmo veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Agora é importante que a gente saiba verdadeiramente aproveitar dessa misericórdia do Senhor nosso Deus para quebrantar, para arrepender os corações, para que possamos verdadeiramente que o Senhor possa vir a batalhar por nós e não contra nós. Pois aqui o Senhor deixou bem claro que desde o dia daquela cidade foi criada, eles permaneceram em pecado, em iniquidade, não guardando e não praticando as palavras e os mandamentos do Senhor nosso Deus. E em toda aquela sua cidade que eles haviam construído, começaram a confiar na força do seu próprio braço, a adorar e a buscar outros seres, outros deuses, a confiar mais em outras coisas do que naquele do qual havia não só os entregado àquela cidade, como se estava ajudando a mantê-la. Pois como está escrito lá em Salmos capítulo 127, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então recorde sempre em sua memória, como o Senhor Jesus afirmou lá em João capítulo 14, que sem Ele nada podemos fazer. Então, em vez de parar na hora da bonança e começar a desleixar o seu relacionamento com o Senhor nosso Deus, busque constantemente estar alimentando o seu espírito, alimentando a sua alma. Parar de alimentar apenas o seu corpo com aquilo que você acha, pensa ou imagina, e comece a alimentar o seu espírito e a sua alma com a palavra verdadeira e fiel do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Está vindo aí os meus 12 livros para instruir vocês nos 12 princípios essenciais para que todos vocês possam vir a se desenvolver, seja financeiramente, seja espiritualmente, seja emocionalmente, em todas as áreas e setores de suas vidas, vocês possam levantar a bandeira do exército do Senhor Jesus Cristo, batalhar pela fé entregue aos santos e verdadeiramente serem muitíssimo abençoados, bem-aventurados, benditos e bem-sucedidos para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado, o próximo rebanho bendito a ser sorteado, rebanho bendito ímpar de número 9 e rebanho bendito par de número 10, são os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus aos seus corações. Escolha o número de 1 a 7 também, que logo mais no final dessa live eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor ao seu coração. E deixe nos comentários seu primeiro nome, município, estado ou país também, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. E a partir de 1h12 da madrugada estaremos interagindo com vocês nos comentários. Aqueles que já deixaram nas lives anteriores, coloquem aí novamente para dar o exemplo a todos aqueles que estão chegando de interagirem, de participarem em um só espírito para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Livro de Sofonias, que possui 3 capítulos. Livro de Sofonias,
que possui 3 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado agora, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Livro de Sofonias, capítulo 3. Sofonias, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 9 e do rebanho bendito par de número 10. Livro de Sofonias, capítulo 3, para a meditação de ambos os rebanhos sorteados. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir e de entrar em contato conosco através do privado, pedindo a inauguração de um de nossos templos físicos na sua região, que nós chegamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada com fé, amor e amar. E todos são muitíssimo abençoados. Se você quer trabalhar na obra do Senhor nosso Deus, recebendo o seu salário, entre em contato conosco através do privado. Se você quer desenvolver alguma empresa, alguma franquia, entre em contato conosco também através do privado. Pois além de discípulos e amigos do Senhor Jesus, nós também somos um grupo de empresários, e a inauguração dos nossos templos físicos leva muitos empregos e oportunidade a todos vocês, porque estamos aqui para ser como o Senhor Jesus mandou. Mateus capítulo 12. Aquele que não ajunta e espalha, o reino dividido não prospera. Em Mateus capítulo 13, o reino dos céus é um reino de comerciantes. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus. Vamos à ministração de uma oração. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus, o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, dissipando e destruindo toda a opressão maligna, e que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, em cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração, dos benditos amados do Pai, que receberem com alegria a tua boa palavra sendo ministrada, e as tuas 12 igrejas virtuais. E em o nome santo dos santos, do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de Sofonias, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 14. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição, e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te de todo o coração, exulta, ó filha de Jerusalém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 13 aqui do livro de Sofonias, o Senhor deixando bem claro que Ele está vindo para purificar as nações, para que todos possam verdadeiramente andar em santificação e verdadeiramente receberem o melhor do Senhor em suas vidas. Pois aqui o Senhor deixou bem claro que Ele vai purificar o povo e deixar um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor, para que nós vejamos verdadeiramente como é importante haver esse momento, esse tempo em relação ao Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, o tempo determinado de Ele de agir e fazer todas as coisas, e o nosso tempo de sempre, que é o presente, de buscar ao Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, como foi ministrado lá no livro de Hebreus,
buscar o Senhor o tempo do hoje, o tempo do presente, o tempo do agora, porque nós não podemos saber o dia de amanhã. Então não adianta a gente ficar planejando aquilo que a gente acha, pensa ou imagina, se nós não verdadeiramente, no momento, no presente, no agora, não priorizarmos a palavra do Senhor. Mateus 6, versículo 33. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então entre em contato conosco, peça um de nossos templos físicos na sua região, em que o obreiro recebe o salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Todos têm oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. Como está escrito aqui, deixando bem claro, no versículo 13, os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados. Deitar-se-ão e não haverá quem os espante. João capítulo 10, o único e verdadeiro pastor, nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo, que é quem nos apacenta, nos guarda e nos livra de toda a obra do mal. Mas agora é importante que nós venhamos ao quê? A estarmos atentos à voz e à palavra do verdadeiro pastor, para jamais sermos enganados e nem confundidos em hipótese nenhuma, pois para sabermos verdadeiramente o pastor, basta examinar as obras e os frutos, para ver o que é falso e o que é verdadeiro. Pois quando você examina, o verdadeiro só se mostra mais real, mas quando você examina o falso, ele começa a mostrar a sua falsidade. Então é necessário que nós venhamos a fazer como o Senhor Jesus mandou. Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 7, João capítulo 7. Examinar as escrituras sagradas, examinar as obras e os frutos, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Próximo rebanho bendito ímpar de número 11 e o rebanho bendito par de número 12. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Aqueles que quiserem continuar recebendo orações, mesmo após o término dessa live, se inscrevam ou nos sigam em nossas igrejas virtuais, ministérios e canais, pois o nosso sacerdote e apóstolo bendito bem-aventurado Marcos ora por todos vocês também, toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E o próximo livro de 1 Samuel, que possui 31 capítulos. Livro de 1 Samuel, que possui 31 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nessa live. A partir de 1h12 da madrugada estaremos interagindo com vocês nos comentários. Então deixe seu primeiro nome, o seu município, o seu estado e o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. E o livro sorteado de 1 Samuel, capítulo 28. 1 Samuel, capítulo 28, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 11. 1 Samuel, capítulo 28. E para o rebanho bendito par de número 12, livro de 1 Samuel, capítulo 29, para a sua meditação. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Compartilhem a palavra do Senhor nosso Deus para alcançar mais e mais vidas e corações, pois lembrando a todos vocês que nós também estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções também quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo as pessoas fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco, nos livros de Mateus capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Lembrando, em algumas redes sociais essa live fica salva, você vai poder voltar para anotar e examinar versículo por versículo. Também, dependendo da rede social que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações para ofertar ou dizimar, independente do valor, na descrição da live. Em outras redes sociais, o vídeo estará fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está aqui acima. Lembrando que nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Então guarde os comprovantes, independente do valor, pois ao vocês se apresentarem em nossos templos físicos, com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, vocês irão se surpreender com as grandes oportunidades e portas abertas para cada um de vocês. Vamos à ministração de mais uma oração.
Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando junto com a ministração da tua santa e poderosa palavra, através desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. E todas essas vidas ligadas conosco recebam os poderes que há no fogo e no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, e sejam limpas, libertas e livres de toda a depressão e opressão do mal, para que possam louvar e engrandecer ainda mais ao teu santíssimo e poderoso nome, para que venham se ajuntar conosco em um só Espírito e possam invocar, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração. No livro de 1 Samuel, capítulo 28, do versículo 8 ao versículo 14. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi, e com ele 2 homens, e de noite chegaram à mulher. Ele disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faças subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médiuns e adivinhos. Por que, pois, me armas cilada a minha vida, para me matares? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: faze-me subir Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: não temas. Que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 28 aqui do livro de Samuel, nós vemos aquele que anteriormente era o escolhido do Senhor para governar o seu povo, mas que por causa das consequências das suas ações, agora sequer o Senhor estava o respondendo. Então devemos buscar tomar sempre muita atenção e muito cuidado com essa ânsia, essa vontade de ter sempre a resposta do Senhor e começar a buscar aonde a fonte não pertence ao Senhor nosso Deus. Pois o Senhor já havia deixado bem claro que esses certos tipos de magias não era para o seu povo e se consultar. Mas Saul foi tentar se consultar com Samuel, e sendo que sequer sabe que espírito foi esse que ele se consultou. Então nós devemos tomar sempre muito cuidado para que jamais, em hipótese nenhuma, essa falsa aparência de santidade. O Senhor não precisa que você peque, que você quebre o mandamento dele, que você minta, que você adultere, que você faça nada que venha a ser contrário àquilo que ele já determinou, para você fazer algo que ele queira que você faça. Porque hoje em dia, principalmente, nós temos a palavra do Senhor Deus, as Escrituras Sagradas. Vocês têm aí as igrejas virtuais, ministérios e canais, tudo com base em santidade da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Os ministérios de sorteios, em que você tem como o Senhor falar ao seu coração através da palavra dele, sem sentimento nem manipulação nenhuma do ser humano. Provérbios 16, versículo 33, as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Então é necessário estarmos atentos e vigiando com muita atenção e cuidado, para que ao colocarmos à prova todo o Espírito, venhamos a ver se verdadeiramente ele é da parte do Senhor nosso Deus ou é da parte do inimigo. Porque lá em Apocalipse capítulo 16, versículos 12 a 14, fala sobre os espíritos do dragão, da besta e do falso profeta, que fazem sinais, milagres, prodígios e maravilhas, mas que não têm parte com o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. E é pelas obras e pelos frutos que nós iremos identificar quem é a árvore, examinando a palavra do Senhor Deus e comparando as obras com aquilo que está escrito, como a Igreja Nobre de Bereia, Atos 17, versículo 11. Eu estarei agora, abençoados, apresentando a vocês uma mensagem minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, em que eu explico com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. Então prestem todos muita atenção na mensagem, para que vocês possam examinar depois na palavra do Senhor nosso Deus.
Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrar em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag #anunciar a mensagem dos séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertaDia. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Recado dado a todos vocês. Nessa rede social aqui você encontra as informações necessárias na descrição da live. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aqui acima. Lembrando a todos vocês que em algumas redes sociais essa live fica salva e você vai poder voltar para examinar versículo por versículo para mais uma glória no Senhor Deus. Deixe no comentário seu primeiro nome, município e estado, que a partir de 1h12 da madrugada estaremos interagindo com vocês e tirando as suas dúvidas. Próximo rebanho bendito ímpar de número 1 e o rebanho bendito par de número 2 são os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor aos seus corações. Escolha também o número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando os 7 números para ter mais uma palavra do Senhor ao seu coração. Livro de 1 Reis, que possui 22 capítulos. Livro de 1 Reis, que possui 22 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Livro de 1 Reis, capítulo 12. 1 Reis, capítulo 12, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 1. 1 Reis, capítulo 12. E para o rebanho bendito par de número 2, livro de 1 Reis, capítulo 13, para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus do Cristo. Estamos aqui sempre com a permissão do nosso Senhor Deus, segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor. E se vocês quiserem continuar recebendo orações, mesmo após o término dessa live, basta se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações pelo nosso sacerdote e apóstolo, bendito bem-aventurado Marcos. Vamos aqui à ministração de mais uma oração para mais honra e mais glória do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso.
Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor sendo semeadas em seus corações. Eu falei que a partir de 1:12 eu vou responder apenas aqueles que tiverem deixado seu primeiro nome, município e estado aí nos comentários. Vamos aqui à ministração da oração. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que através da tua grande misericórdia, fidelidade e benignidade, haja edificação, libertação e proteção dessas vidas dos seus filhos benditos que estão juntos conosco nesta live, e que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes ou dizimistas desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que eles sejam revestidos, guardados e protegidos com os poderes que é no fogo e no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta de seus pés, em cada porta, portal e janela dos seus corações, para que eles vivam e possam ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem as plantas dos seus pés ou as palmas de suas mãos. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Leandro de São Paulo, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Daqui a pouco estaremos respondendo suas dúvidas nos comentários. Vamos aqui à ministração no livro de 1 Reis, capítulo 12, do versículo 21 ao versículo 27. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém, veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isto. E obedecendo eles a palavra do Senhor, voltaram como este lhes ordenara. Jeroboão edificou Siquém na região montanhosa de Efraim e passou a resistir ali. Dali edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo: Agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele ao rei de Judá. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 12 aqui do livro de 1 Reis, nós vemos aqui como que é verdadeiramente importante obedecermos a palavra do Senhor, pois ele permanece no controle de todas as coisas. Seja na área empresarial, seja na área da política, seja na área financeira, aonde for, o Senhor está na direção de tudo. Então o que nós devemos fazer é, quando o Senhor fala conosco através da sua palavra, obedecer, conforme ele nos guiou, nos instruiu e nos direcionou, pois a palavra dele é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à ministração do último livro de Juízes, que possui 21 capítulos. Escolha o seu número de 1 a 7 para você receber uma palavra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro de Juízes, capítulo 2. Juízes, capítulo 2 é uma palavra do coração do Senhor nosso Deus para todos nós nesta madrugada. Livro de Juízes, capítulo 2. Acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, na @MilaOfertadim, onde eu interajo durante toda a live com todos vocês nos comentários. Próxima oração a ser ministrada, se inscrevam, nos sigam para continuar recebendo orações, mesmo após o término dessa live, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E lembrando que tem reprise das lives nos finais de semana, sábado e domingo. É sorteado quais lives que aconteceram durante a semana serão reprisadas no final de semana. Assim você pode, de segunda a segunda, trazer a presença do Senhor nosso Deus para o seu lar, o seu comércio, seu veículo, e verdadeiramente interagindo com a palavra do Senhor e praticando a sua palavra, vocês possam estar recebendo a presença do Senhor em seus corações. Tudo para mais honra e glória no Senhor Jesus. Vamos aqui à ministração da oração.
Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da tua santa palavra sendo ministrada, o teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça, que os teus santos, justos e benditos hão de entrar para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais. E todas essas benditas vidas dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, sejam transformadas e purificadas com os poderes que há no fogo e no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo derramada em cada porta, portal e janela, e sejam livres, limpos e libertos, para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus Cristo em cada área e setor de suas vidas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus. Vamos aqui à ministração, no livro de Juízes, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes, derribareis os seus altares. Contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse: Não os expulsarei de diante de vós. Antes, vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamarem a esse lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 2 aqui do livro de Juízes, novamente a consequência da desobediência. Não só tiveram dificuldades em possuir, em tomar posse da promessa, como também acabou acarretando nas batalhas mais dificuldade e, consequentemente, mais desobediência e mais dificuldades, e cada vez mais e mais se afastando da presença do Senhor nosso Deus. Então é necessário estarmos sempre vigiando, tomando muito cuidado, para que o Senhor possa ser sempre fiel rocha, refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Pois aqueles que verdadeiramente guardam a sua palavra, praticam ela, têm abundância de dias já nessa vida, e no mundo por vir a salvação e a vida eterna livre. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Escolha agora o seu número de 1 a 7 para você receber uma palavra do Senhor aos seus corações. E o Rubens de Floriano, Piauí, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada em seus corações, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Estamos aqui sempre ao vivo com as principais redes sociais da internet. Qualquer instabilidade em alguma delas, não se esqueçam de que estamos em todas elas para que vocês possam verdadeiramente buscar a presença do Senhor, jamais permitindo que o inimigo tente de alguma forma impedir da palavra do Senhor ser semeada em seus corações, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui dar início ao sorteio dos números de 1 a 7, tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Se de 1 a 7 você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, se você escolheu o número 4. O Quixel de Belém do Pará, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Se de 1 a 7 você escolheu o número 1, vai meditar no livro de 1 Crônicas capítulo 10. 1 Crônicas capítulo 10, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 2, vai meditar em Jeremias capítulo 32. Jeremias capítulo 32, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 7, vai meditar em Sofonias capítulo 3. Sofonias capítulo 3, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de 1 Samuel capítulo 28. 1 Samuel capítulo 28, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 6,
vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 12. 1 Reis, capítulo 12, se você escolheu o número 6. E se você escolheu o número 3... Cadê? Caiu? Aqui. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Juízes, capítulo 2. Juízes, capítulo 2, se você escolheu o número 3. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, lembrando a todos vocês que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco, independente do valor, guardem os comprovantes, entre em contato conosco através do privado, não é para nos enviar o comprovante no privado não, nem nos dizer o valor, mas sim para deixar o seu nome, para você ser inscrito no caderno de orações dos irmãos, para estar recebendo orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. E o comprovante para quando vocês se apresentarem em nossos templos físicos, com os comprovantes independentes do valor, você terá prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam juntamente com a inauguração de nossos templos físicos na sua região. Pois como o Senhor Jesus, como está escrito lá em Gálatas capítulo 6, versículo 10, nós priorizamos os domésticos da fé. Tudo para mais glória de Deus. Seja R$1 ou 1 bilhão. Exatamente. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E o Quixel de Belém do Pará perguntou: aonde fica a sua igreja física? Nós estamos inaugurando os templos físicos em todos os municípios do Brasil e sempre incentivamos todos vocês a entrarem em contato tanto conosco, pedindo um de nossos templos físicos na sua região, como também com as autoridades políticas, com os vereadores, deputados estaduais, senadores, prefeitos, governadores, para levarem um de nossos templos físicos na sua região, pois é necessária essa interação com a política para que nós chegarmos ainda mais rápido. Para nós chegarmos aí a Michel, porque foi corretor. Michel, do Belém do Pará, seja muito bem-vindo. A paz da graça da igreja. Não podemos anunciar onde nós estamos abrindo. Nós Exatamente. Não podemos anunciar, não. Ainda não. Tudo para mais uma glória a Deus. E o Leandro de São Paulo havia comentado aqui. Cadê? Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus sendo ministrada em seus corações. Ele comentou: eu falar com os políticos, eles não gostam de cristãos. Alguns nem me responderam. Mas o ponto é, a sua parte você fez. Ali como foi ministrado no decorrer da live, que o povo foi lá tentar interagir com a política, mas a política criou uma barreira. O ponto foi, o Senhor começou a agir ao favor. Quando você se posiciona, você busca, você faz esse ato de fé, depositando a sua confiança no Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, você traz a existência a partir do mundo espiritual. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. E outro ponto muito importante, você comentou, os políticos eles não gostam de cristãos. Deixando aqui bem claro, gente, que esse termo, esse título de cristão... Pode falar, apóstolo. Bom, no caso aí, o voto não tem partido, voto não tem futebol, não é futebol, né? Então, voto não tem nada, voto é voto. Então, tu pode ter certeza que é só você mandar eles saber, se informar das nossas igrejas, que todos eles, sendo deputado federal, já sabem. E senadores também. E senadores também, tá bom? Tudo para mais honra e glória ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós somos aqui verdadeiramente como está escrito na palavra do Senhor Deus, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. E esse que está falando aí atrás das câmeras é o nosso sacerdote e apóstolo. Pastor é um só, João capítulo 10, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso pastor. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Nós temos aí o sacerdote e apóstolo, com histórico de quase 30 anos de subidas ao monte toda semana, sem faltar em uma única semana, faça chuva, faça sol, com mais de 20 anos, quase 30 anos de subidas ao monte toda semana, quase 30 anos de orações toda madrugada, com mais de 2 horas de joelho, toda madrugada, sem faltar nenhuma única semana, nenhum único dia, e o jejum de mais de 15 horas todos os dias. A prova viva de que o Senhor nosso Deus capacita e ajuda cada um daqueles que se posicionam verdadeiramente para buscar a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Estou aqui para poder juntar as igrejas, hein? Exatamente. Estou aqui para poder juntar as igrejas, independente de qual seja ela, não me interessa qual seja ela. Está precisando de ajuda? Entre em contato conosco em qualquer lugar do Brasil. Diz assim, ó, minha igreja é tal, eu estou precisando da ajuda de vocês aqui. Glória ao nosso Senhor Jesus. E o abençoado, ele comentou algo que ele comentou, ó. Bom é fazer igreja online, não precisa de muro, porque nós somos já o templo. Exatamente, é essa conscientização que a gente está trazendo. Mas é necessário o tempo físico para poder levar o comer, o beber, o dormir e vestir para as pessoas, tá bom? Exatamente. E para a gente poder falar ainda com mais autoridade carnal, porque a autoridade a gente já tem. Mas aos olhos da carne, a gente fala com autoridade. Ó,
você tem que buscar dentro da sua casa. O principal é dentro do seu lar, do seu comércio, do seu veículo, aonde você estiver. Você buscar adorar o Senhor em espírito e em verdade. Agora nós temos o templo físico também para você servir, não é para você ser servido. Para que vocês vejam que, eles só falam que o templo físico não é necessário porque eles não têm nenhum templo físico aberto. Não, a gente está abrindo o templo físico, deixando bem claro qual é o dever que o templo físico tem que exercer e deixando claro a todos vocês, busquem dentro do seu lar. E aonde já tiver já aberto, a igreja entrou em contato conosco, nós não precisa abrir outra ali, porque ela já está ali já. Exatamente. Basta fazer a atividade que tem que ser feita e nós vamos capacitar ela, vamos dar condições a ela para poder ter atividade. Não fazemos questão que seja nossa que esteja ali, mas sim que esteja uma que a gente pode falar assim, ali veste a mesma camisa. É isso que é nosso importante. Em qualquer lugar do Brasil, convida. Já tem uma abertazinha pequenininha lá, vai se tornar grande, a gente vai chegar lá. É só crer como está escrito, mais nada, não é isso que a gente... É o que a gente busca. Agora eu não vou abrir uma outra lista, já tem outra fazendo a mesma atividade que eu estou fazendo. Eu vou ajudar ela para ela poder realmente se manter e crescer e pronto. Muitíssimo amém, glória ao nosso Senhor Todo-Poderoso. Mas ele havia comentado que a live é viciante porque é a palavra do Senhor nosso Deus que é sendo ministrada. Não é porque eu falo muito bem, tem uma oratória maravilhosa, que é o Espírito Santo de verdade. Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 11, João capítulos 14, 15 e 16. É ele quem verdadeiramente está presente aqui, porque a palavra do Senhor Jesus está sendo ensinada, divulgada, anunciada e praticada em espírito e em verdade, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Bom, como vocês veem, eu quero ajuntar as igrejas independentes, como está lá em Mateus capítulo 13, o Senhor Jesus falou de forma bem específica, mesmo que o outro seja na sinagoga de Satanás, eu tenho que me juntar a elas. Palavra do próprio Senhor Jesus. Nenhuma igreja no Brasil, no mundo, tem autoridade para poder andar sozinha. Nenhuma pode andar sozinha. Exatamente. E essa é a nossa função. Ninguém trouxe nada para essa vida, ninguém vai levar nada. Estamos aqui caminhando e vai ficar tudo aqui. Não adianta. Exatamente. O abençoado ali que fez uma boa pergunta, deixe no comentário o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado, para nós podermos estar respondendo. Isso aí, abençoado. Pergunta. E estamos aí para poder realmente fazer essa obra do Senhor em todos os municípios do Brasil. Então, só vamos colocar uma bandeira exclusivamente só nossa quando ninguém quer realmente fazer, não quer juntar conosco. Aí a gente não tem opção, poxa. Exatamente. E aí é necessário que vocês interajam, que vocês participem, façam a sua obra para com o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Examinem cada uma das nossas mais de 100 denúncias que são materiais de trabalho para todos vocês colocarem à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. É que nem alguma atividade comercial que a gente temos. Se eu chego ali e já tem uma empresa que tem aquela atividade, eu vou ajudar ela a crescer mais ainda e vou ficar com ela. Eu não vou abrir outra para ser concorrente dela. Exatamente. Agora, se ela não quiser realmente andar como tem que andar, aí eu tenho que abrir outra. Então pronto, então, nós vamos para poder juntar, gente. Ninguém trouxe nada para esse planeta Terra. Vai ficar tudo aqui. Independente se a atividade for espiritual, vamos embora ajudar. Se a atividade profissional financeira, então atividade, eu vou ajudar, pronto, porque eu quero que verdadeiramente todos os seres humanos têm acesso a tudo. Muitíssimo amém. João 7, capítulo 24. Julgai sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. Examine aquilo que está sendo falado, não o tom de voz com que é falado, abençoado. Porque eu falo dessa forma, eu creio que como o Senhor Jesus também falava. Porque a verdade verdadeira, ela sai com autoridade sobre a outra que tem uma aparência de verdade, mas não é verdade. E aí parece que a gente tá brabo. Não, gente. Se eu estiver brabo alguma coisa, eu fico quieto. Exatamente. O Cláudio de Distrito Federal, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Tudo para mais honra e glória no Senhor Deus Todo-Poderoso. E abençoados, lembre-se também de examinar as nossas mais de 100 denúncias que são materiais de trabalho para todos vocês. Examine nossa denúncia de número 103, que é a mensagem de número 64, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. Pois tenha muita atenção, pois você sabendo ou não dessas informações, elas não vão deixar de serem necessárias para a sua vida. Pois saiba que todo líder precisa ofertar ao sacerdote, pois senão, tanto ele quanto as pessoas que ele apacentar não irão receber as promessas de proteção em tudo. Examine Filipenses capítulo 4, com foco nos versículos 9 a 19, Apocalipse 22, versículos 1 a 20, com foco nos versículos 2 e 18 e 19, e em Lucas capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote.
Então examine quem é o sacerdote do seu líder e aproveite para entregar suas ofertas ou dízimos diretamente ao nosso sacerdote, pois saiba que essa é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você quanto para a sua família e os seus negócios também. E muita atenção nessa denúncia das 7 afirmações sobre as ofertas e os dízimos, em que se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada as 7 afirmações presentes na mensagem, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Você encontra as 7 afirmações e essa mensagem completa no meu canal @MillerOfertaDin. Nessa rede social aqui você encontra na descrição da live a playlist com as nossas mais de 100 denúncias. Essa que eu apresentei aqui a todos vocês, que vale 120 milhões, é a mensagem de número 64, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. Tudo para mais um Glória ao Senhor Deus. Glórias, né? Não se esqueçam de se inscrever, nos seguir e compartilhar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada em seu coração. Ele não colocou o município e o estado, então não tem permissão para responder a ele. Não se esqueçam de se inscrever e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus. Faz pergunta aí, abençoados. Coloca aí, ajuda o município de vocês, ajuda o estado de vocês, ajuda os outros municípios de vocês chegar com a obra dessa aí. Eu preciso realmente da oferta de vocês, que seja R$1, 10 centavos, eu preciso para poder chegar, como realmente chegar para o político daí e falar para ele, ó, tá aqui, ó, aqui nós temos também discípulos. Exatamente. Então pronto, porque assim ele como... respondeu aqui, ó. Isso. Vagar, São Paulo, seja muito bem-vindo. Tá aqui, tem que ser devagar. Seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria. Wander de Vagar, São Paulo. Então, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Jesus. Ele perguntou: qual sua opinião sobre a pessoa que acredita em Deus, mas não cultua em um templo físico? Mas não tem o propósito de ir a um templo físico. Vou à igreja, mas algo que sempre penso sobre essa questão de ir ao templo ou não. Bom, rapaz, você só tô te anunciando a verdade verdadeira. Você é a verdadeira igreja do Senhor Jesus. Muitíssimo bem. Glória a Deus. Receba, você é a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. A única coisa que você precisa agora é o quê? É trazer verdadeiramente a palavra de Deus para dentro da sua casa. Que nem você está fazendo, ouvindo as lives, trazendo, ouvindo e estudando para você poder agora ter uma atividade verdadeiramente no templo, quando você for ao templo, para poder servir as pessoas. Porque o templo de 4 paredes é para você poder servir as pessoas. É para você poder ter uma atividade lá, não é para você poder ficar assistindo nada. E hoje, na maioria das igrejas, a atividade é você assistir, é como se fosse um lazer. Você chega lá, senta no banco e fica assistindo. O abençoado nenhum culto está fazendo, mas diz que é um culto que está fazendo. Então o negócio está errado. A gente já está aí há mais de 2 anos na internet oferecendo dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que sabe fazer e está fazendo um culto verdadeiro de adoração em espírito e em verdade ao Senhor nosso Deus. Mais de 520 mil templos físicos só no Brasil e até agora nenhum apareceu para provar que sabe fazer e está fazendo um culto verdadeiro. Porque é necessário você ir ao templo para poder fazer o culto, não poder assistir. Você tem que ir lá fazer o culto. Então, quer dizer, não está sendo isso. Ou você vai ao templo para poder fazer o culto, ou você vai ao templo para poder servir os necessitados no templo. É isso que você tem que fazer. É isso que os apóstolos faziam, tá bom? Exatamente. Então você é a verdadeira igreja, cola conosco aí e peça uma atividade dessa aí para o seu município, o seu estado. Peça. Com R$1 que você coloca lá, você tem autoridade para poder... Você não precisa falar para o político quanto foi que você deu. Você tem que falar, bater no peito dele, eu sou ofertante dessa obra, eu quero essa obra aqui, ó. Glória pronto. É uma maneira de você falar para o político que você quer lá. Olha, eu sou ofertante, não interessa se você está dando 10 centavos ou está dando R$1. Você só fala assim, eu sou ofertante, Deus sabe que eu sou ofertante. E acabou. E o político vai ter que ficar quieto. Glória, e vai ter que, a hora que a gente entrar... Eles vão ter que, todos eles vão permanecer sentados no banco, ninguém vai levantar contra a igreja entrar nessa cidade, tá bom? Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vambora, nos ajuda aí, ajuda vocês todos. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui. Fale com as autoridades políticas da sua região, fale com os comerciantes, os empresários, até mesmo com os moradores de rua. Entre em contato conosco através do privado, de uma das redes sociais, nos dizendo o seu nome e dizendo que você ofertou. Não precisa dizer o valor nem enviar comprovante. Só entre em contato conosco no privado, fale o seu nome para ser colocado no livro de orações dos irmãos e receber orações toda madrugada e toda semana. Também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. Lembre-se que nos finais de semana estão sendo reprisadas as
lives é sorteado dentre as lives realizadas durante a semana. Nós sorteamos quais lives serão reprisadas no final de semana. No caso, é só nessa rede social aqui que dá pra reprisar a live. E na próxima, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, no @MileOfertadim, eu aguardo todos vocês lá para mais uma glória ao nosso Deus. Fique com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aguardo vocês nas próximas lives e meu muitíssimo amém. Lembra que o Senhor Jesus disse, quem não ajunta, espalha. Nós temos que ajuntar todo mundo, tá bom? Amém. Mateus capítulo 12. Glória ao nosso Senhor Deus.